Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre o eixo adrenal, né? Que quem tá falando é a professora Luciana Oliveira, da Fisiologia do ICSU. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a estrutura do eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Então, o hipotálamo, ele produz um hormônio que é chamado de CRH, e o CRH, ele vai ser responsável por estimular na hipófise a produção do ACTH, e esse ACTH, como o próprio nome diz, ele é um hormônio adrenocorticotrófico. Então, ele vai ativar o córtex da adrenal, né, no caso das adrenais, que também são chamadas de suprarrenais, a produzir os esteroides, né, que a gente vai falar um pouquinho quais são esses hormônios, que são chamados de corticoesteroide, né, porque são produzidos no córtex adrenal. Além disso, o ACTH ele faz uma inibição do CRH, que é o chamado de feedback negativo, né, ou retroalimentação negativa, e os esteroides também vão fazer feedback negativo na hipófise e no hipotálamo. O CRH, ele é um hormônio peptídico, ele tem 41 aminoácidos, e o papel deles é estimular tanto síntese quanto secreção de ACTH e seus coprodutos. Por que isso? Porque o ACTH, ele na verdade é formado por uma molécula maior, que é depois clivada em vários fragmentos, e um deles é o ACTH. E eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que isso acontece. Existem receptores para CRH não só na hipófise, né? Então, não só nessa regulação hipotálamo-hipófise adrenal, mas também existem receptores de CRH em várias áreas cerebrais, na medula espinhal, e tem várias funções centrais que parecem estar relacionadas ao CRH, inclusive já se viu o papel em termos de quadros de ansiedade, já se viu relacionado ao apetite por sódio, né? O apetite específico por sódio também está relacionado ao CRH. E além disso, receptores nas células imunes. Nós vamos ver ao longo dessa aula que, na verdade, a relação entre a adrenal e o sistema imune é muito próxima. Em vários momentos, existem fatores que vão interferir com o funcionamento das células imunes, sendo tanto o CRH, quanto o ACTH, quanto o próprio cortisol, ok? Além disso, ele age nas áreas que são responsáveis por controle de sono e vigília, aumentando o alerta, aumenta a atividade simpática, né, do sistema nervoso autônomo, aumenta a pressão arterial e ele vai inibir, né, diminuindo o GnRH, que é o hormônio responsável pela produção das gonadotrofinas, que é o LH e o FSH. E, além disso, o CRH também vai inibir a alimentação e crescimento. Por quê? Porque esse é um eixo de estresse. Esse é um eixo que é ativado basicamente em situações que desafiam o funcionamento do nosso corpo. E na fisiologia, estresse não é aquele estresse emocional, eu terminei com o namorado, ou eu tenho uma prova. Estresse na fisiologia é qualquer situação que desafia o funcionamento do corpo. Então, quando eu estiver falando sobre estresse térmico, é quando a pessoa está colocada num ambiente muito quente ou muito frio. Estresse físico pode ser quando ela corre uma maratona, né? Ou corre 10 quilômetros, a depender do condicionamento físico daquela pessoa. Bom, e ritmo circadiano, ele se refere à variação. Então, o CRH, ele é produzido principalmente no final do sono, né? Logo antes da gente acordar. E existe uma hipótese, uma teoria, de que uma das coisas que ativa o centro de vigília é esse aumento do CRH, que reflete no aumento do ACTH, que reflete no aumento do cortisol, ok? E ele está sob controle do feedback, que foi aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês. O CRH determina a síntese e a secreção do ACTH. E o ACTH, ele tem o papel de estimular o crescimento do córtex adrenal e a secreção de alguns hormônios da córtex adrenal, entre eles o cortisol. O cortisol é o nosso principal glicocorticoide, que eu vou falar daqui a pouquinho, o que é que caracteriza esses corticoides, e é de onde o nome vem justamente por vir do córtex adrenal. Ele também é peptídico, né? Relativamente pequeno, só 39 aminoácidos, mas ele tem uma peculiaridade muito interessante.
A atividade biológica dessa molécula está nos primeiros 24 aminoácidos. O que isso quer dizer? Que se houver uma mutação a partir do 25º aminoácido, isso não vai comprometer a atividade funcional do ACTH. E que dentro desses primeiros 24 aminoácidos, entre o 5 e o 10º, né, entre o 5º e o 10º aminoácido, é uma região crítica, ou seja, qualquer modificação nesses aminoácidos desse segmento vão levar a comprometimento do estímulo do córtex adrenal, ok? Ele, como eu falei, ele é um hormônio peptídico e a tradução do RNA mensageiro dele vai formar uma molécula bem maior, que também é conhecida como PONC, né? Que é a pró-opiomelanocortina. Na tradução mesmo, imediata, vai fazer um pré-PONC. E aí esse PONC, ele vai ser quebrado, né? Então ele vem de uma molécula de 265 aminoácidos e ele vai sendo clivado em vários fragmentos, e aí da pró-opiomelanocortina, uma parte é o ACTH, mas uma parte não tem uma atividade biológica importante, que é essa parte do clipe, e nós temos também essas partes que estão marcadas em azul, que são sequências de MSH. O que é MSH? MSH é o hormônio estimulador dos melanócitos, tá? Ou também chamado por uns de melanocortina. Esse hormônio, ele vai estimular os melanócitos a produzirem melanina. E por que eu estou falando isso? Qual a importância disso? Porque se eu tiver um tumor produtor de ACTH, por exemplo, em que haja um excesso de ACTH, consequentemente vai ter um excesso de MSH, né? Já que eles vêm da mesma molécula. Eu não consigo sintetizar ACTH sem sintetizar MSH. E, consequentemente, vai ter um escurecimento da pele desse indivíduo, tá? Ele escurece a pele, escurece mucosa, escurece cicatriz, né? É um escurecimento completo da pessoa. Bom, mas além disso, além do ACTH, a pré-propiomelanocortina, ela vai dar origem à beta-lipotrofina e também a endorfinas. Então, isso aqui está relacionado a uma sensação de prazer, de relaxamento, que é o que acontece às vezes quando a pessoa faz um exercício, né? Quando a gente fala assim, não sei quem é viciada em exercício. Esse vício, na verdade, é porque a pessoa gosta dessa sensação, não é um vício propriamente dito, e ela gosta dessa sensação que a endorfina dá, né? Essa beta-endorfina. E aí acaba produzindo, porque o estímulo do exercício é um estresse que vai ativar todo esse eixo. Bom, aqui a gente vai ter mais uma vez aquela tabela, eu já mostrei para vocês na aula de hipófise, e já adianto que em todas as aulas da endócrino a gente vai ter uma tabela igual a essa. Então, o ACTH, ele é regulado, né, ele é estimulado, a sua secreção é estimulada por várias substâncias e inibidas por outras tantas. Então, o principal estimulador é o CRH, né? Mas, na sequência, o próximo fator estimulante vai ser a diminuição de cortisol, ou seja, mostrando como o feedback do cortisol no ACTH é importante. Então, quando eu deixo de ter cortisol, deixa de ter feedback, e isso estimula a produção de ACTH. E quando aumenta o cortisol, inibe ACTH. Além disso, já se sabe que nessa transição sono-alerta, então provavelmente são as modificações das ondas cerebrais, né, das áreas relacionadas ao final do sono e início da vigília, que estimulam a secreção do ACTH, estresse, como eu falei, qualquer tipo de estresse, distúrbios psiquiátricos. O ADH é o hormônio antidiurético e também conhecido como vasopressina. É um hormônio que está relacionado à retenção de água. Eu vou falar sobre ele na aula de neurohipófise. E daí eu tenho alguns neurotransmissores que vão interferir com o funcionamento do ACTH, além de peptídeos gastrointestinais. E na lista da inibição, então, além do cortisol, que é um feedback importante, a encefalinas, os opioides e o próprio ACTH como regulação autócrina, né? Porque são moléculas que vêm do próprio PONC. A somatostatina, que eu já falei na aula passada, que a gente vai ver várias vezes a somatostatina como um fator inibitor importante, e o GABA, né? Que é o nosso neurotransmissor inibitório.
Bom, aqui para mostrar essa figura, eles pegaram vários voluntários normais, saudáveis, e eles coletaram sangue dessa pessoa dormindo, né? Claro que a pessoa não é furada durante o sono. Então, é funcionado uma veia, mantido um acesso venoso, e eles começam a coletar amostras em intervalos regulares. Tem trabalhos que é a cada 10 minutos, outros a cada 20 e assim por diante. Aqui no caso, as marcações estão a cada hora, mais ou menos, e aí a gente pode ver que 2 horas antes da pessoa dormir, e óbvio, como eles não sabem que horas a pessoa vai começar a dormir, então esse -2 aqui, eles começam a coletar muito tempo antes, né? Para poder eles marcarem a partir da hora que a pessoa dormiu, 2 horas antes. E aí ele vai mostrar a variação de vários hormônios durante o sono, né? Eu falei para vocês que o GH ele é produzido durante o sono, principalmente nas fases profundas do sono, que acontece logo no início da noite, quando a gente precisa descansar mais. Então, vocês veem que faz um pico do GH. A prolactina, que também é produzida durante o sono, ela tem cerca de 2 a 3 picos durante esse sono. E o ACTH, que tem um pico pouco antes, né, relativamente pouco tempo antes da pessoa acordar. Lembrando que aqui a pessoa acordou de forma espontânea, né? Tipo, o sono acabou. Não foi por despertador nem nada parecido. Bom, esse trabalho, ele é um trabalho... essas duas figuras são figuras do Berne. Esse é um trabalho feito para mostrar como se fosse assim, comparar a potência do CRH como um fator estimulador e do corticoide, né, como um fator inibitório, como um feedback negativo. Então, vamos entender direitinho. Aqui, nesse lado da esquerda da figura, está presente, né, foi traçada os níveis de ACTH. São as dosagens do ACTH. E do lado direito, o cortisol. A linha tracejada representa todas as pessoas que tomaram corticoide, né, que tomaram uma molécula que liga no receptor do cortisol na noite anterior. Né? E é uma droga que tem uma meia-vida longa, então eram pessoas que tinham recebido corticoide para fazer feedback negativo, para simular um feedback negativo. E aí o que a gente vê? E aqui são os controles que não receberam essa medicação. E o que a gente vê? Que quando você injeta o CRH, as pessoas que não tomaram corticoide prévio, né? São pessoas saudáveis e sem medicação, elas vão fazer um pico de ACTH logo após receberem o CRH, e isso vai refletir num pico de cortisol endógeno. Então, isso aqui é a resposta fisiológica esperada. Só que para as pessoas que tomaram corticoide previamente, você percebe que os níveis de ACTH e os de cortisol não subiram de forma significante, tá? Eu sei que a curva parece que subiu, mas quando você faz um cálculo estatístico, isso não tem significância estatística. Então, é considerado como se não tivesse subido, como se o corticoide bloqueasse o efeito do CRH. Ou seja, comparativamente, o feedback negativo do cortisol é mais potente do que o fator estimulador do CRH. Bom, esse outro trabalho é um trabalho muito interessante, em que eles viram a reversão da hipoglicemia com a mudança dos hormônios contrarreguladores. Eu falei para vocês, já adiantei um pouquinho, né, na aula passada, que eu tenho uma balança que de um lado eu vou ter a insulina e do outro lado eu vou ter o GH, no caso o cortisol, não é o ACTH propriamente dito, é o cortisol, o glucagon e as epinefrinas, né, as catecolaminas. E aqui esse trabalho é o seguinte: eles pegaram de novo indivíduos normais e deram insulina para essas pessoas. E, obviamente, se eu dou insulina e a insulina é um hormônio hipoglicemiante, a glicemia vai cair. Então, a gente vê aqui o nível de glicose, eu tenho uma queda importante, vai abaixo de 50 miligramas por decilitro. Aqui, nesse caso, eles consideram como percentual. Então, vai abaixo dos 50% do valor inicial. E com 30 minutos. Só que mesmo sem aplicar a glicose de volta,
se percebe que a glicemia volta a subir e volta ao nível basal, né? Ela fica exatamente igual ao ponto de onde a pessoa partiu. E aí, ao mesmo tempo, né, você coletou as amostras de sangue e foram feitas dosagens de GH, de ACTH e de cortisol. E o que a gente observa? Quando a glicose começa a cair, né, a glicemia começa a cair, o ACTH ele já começa a subir e ele vai fazer um pico que vai refletir num pico do cortisol. Já o GH, ele não tem uma resposta significativa no início, mas quando atinge um ponto de glicemia baixo, isso ativa a produção de GH. E provavelmente é justamente a ação do GH, do cortisol, e aqui eles não mediram, né, glucagon e as catecolaminas, que permitem que essa glicemia volte aos níveis basais. E a gente vai ter uma aula só sobre isso, né, mais pra frente, e eu vou voltar a falar na aula de pâncreas sobre controle de glicemia. Bom, em relação às ações do ACTH, então o ACTH é um hormônio peptídico, né, como nós vimos, ele vai usar um receptor de membrana que ativa o sistema de segundo mensageiro do AMP cíclico, e o papel dele é ativar o crescimento e a síntese e secreção hormonal do córtex adrenal, né? Em excesso, ele vai levar tanto a hiperplasia quanto a hipertrofia, né? Mas a hiperplasia é muito mais importante do que a hipertrofia das células. E nós temos receptores para ACTH não só no córtex adrenal. Então, já se viu que tem receptores no cérebro, nas células imunes, como eu já falei, e no trato gastrointestinal. E provavelmente é por conta desse tipo de receptor que tem no trato gastrointestinal que o ACTH ou situações de estresse tem como órgão-alvo o estômago, né? Bom, e em relação ao MSH, o papel deles é aumentar a pigmentação da pele, né? Ele vai estimular a produção da melanina. Bom, a adrenal ela é dividida em córtex e medula, né? Eu sei que vocês não viram histologia, mas a medula ela é parte do sistema nervoso simpático, e inclusive o nome adrenalina vem por conta da adrenal, e o papel dela é secretar tanto a adrenalina quanto a noradrenalina. E o córtex vai secretar os corticosteroides. Essas moléculas elas são sintetizadas a partir do colesterol, e é o LDL colesterol, que vocês vão ouvir falar que é o colesterol ruim, é o colesterol que causa as placas de ateroma, que faz a placa vai acabar provocando, né, AVC e infarto miocárdico. Só que para o sistema endócrino o LDL é super importante. Ele é uma molécula que tem receptores específicos, né, que tem apoproteínas específicas que são captadas por receptores na glândula da adrenal, e essa molécula de colesterol ela é absorvida, né, captada por essa célula, e ela vai sofrer modificações enzimáticas para dar origem a mineralocorticoides, glicocorticoides e androgênios. Os mineralocorticoides, o nome vem porque ele está responsável pelo controle do sódio e potássio. E o principal mineralocorticoide do nosso corpo é a aldosterona. Os glicocorticoides, o nome vem por conta do seu efeito, os glicocorticoides vêm por conta do seu efeito sobre a glicemia. Por aumentar a glicemia, o principal é o cortisol. Só que, como eu falo para vocês, a gente tem que pensar na endócrino, a gente vai aprender a pensar além do que o nome quer dizer. Então, realmente o glicocorticoide mexe com a glicemia, mas ele também vai afetar o metabolismo de proteínas e de gorduras, ok? E os androgênios são hormônios que têm ação virilizante, que ligam em receptores, no receptor androgênico, né, que é um tipo único, só que eles são androgênios fracos, né? Em concentrações baixas, ele tem muito pouco efeito. Bom, essa figura é para mostrar as camadas da adrenal. Então, a camada mais externa é a camada glomerulosa, a intermediária é a zona fasciculada, né, que corresponde à maior parte da glândula. A rosinha clara é a zona reticular. E o que está representado em cinza aqui é a medula, né, a medula da adrenal.
A zona glomerulosa, que é essa mais externa, ela vai ser responsável pela secreção da aldosterona. E a aldosterona, ela é regulada principalmente pela angiotensina, né, do sistema renina, angiotensina, aldosterona, e pelos níveis de potássio. Então, já se sabe que quando o potássio aumenta, isso ativa a secreção de aldosterona, porque o efeito da aldosterona vai colocar potássio para fora no rim. A zona fasciculada é a responsável pelos glicocorticoides, principalmente a corticosterona e o cortisol, mas lembrando que no ser humano o cortisol é o mais importante, tá? Ela também vai participar da síntese de androgênios e estrogênios, mas em um percentual menor. E é a região que está sob o controle do ACTH. O ACTH, ele tem um efeito muito pequeno na zona glomerulosa, é considerado como insignificante. E na zona reticular, ele também vai ter um controle, e a zona reticular vai produzir os androgênios da adrenal, que é o DHEA e a androstenediona, ok? Bom, quando eu digo para vocês que a síntese dos esteroides, né, do caso dos corticosteroides, eles vêm a partir do colesterol, então o colesterol, essa é a molécula do colesterol, cada setinha colorida dessa é uma enzima. E as setinhas que têm a mesma cor é porque são a mesma enzima, tá? Que faz a etapa específica. Cada etapa dessa ou é de hidroxilação ou é de remoção de hidroxila. E essa molécula, então, ela vai se modificando, só que cada uma dessas substâncias que aparece aqui são hormônios, ok? Todas elas. A gente tem os que eu te brinco assim, que são os mais famosos, que é a aldosterona e o cortisol, que é essa molécula aqui. Então, cortisol é o principal glicocorticoide, a aldosterona é o principal mineralocorticoide, e o DHEA e a androstenediona são os androgênios que a adrenal produz. Mas esses outros hormônios também têm ação. Então, se a gente pensar, a progesterona um hormônio que tem uma característica bem específica e é importante nas mulheres para proliferação do endométrio, ela dá modificações de comportamento, mas ela também é produzida nos homens, ok? Mas é um percentual bem pequenininho. Só que aí muita gente pensa assim, então tá, então tudo que tá nessa coluna aqui é mineralocorticoide e tudo que tá aqui é glico? Não, tá errado. Por quê? Porque esse 11-DOC, né, que é o 11-deoxicortisol, ele é um potente mineralocorticoide. E a corticosterona é um potente glicocorticoide. Então, não existe essa relação, é mais pela estrutura química. A molécula consegue se ligar no receptor, então a gente tem um receptor de glicocorticoides, um outro receptor que é só para mineralocorticoides e o receptor androgênico. No caso, é um único receptor, então quando eu dou um remédio, um corticoide, né, do ponto de vista farmacológico, eu vou estar dando uma molécula que vai se ligar ou no receptor mineralocorticoide ou no receptor glicocorticoide. E, consequentemente, o efeito vai ser diferente, né? E tem corticoides sintéticos que ligam nos dois receptores. Tem ação tanto glico quanto mineralo. Bom, a metabolização. Então, todos os esteroides, e o nome esteroide vem por conta dos anéis, né, aromáticos que tem na molécula do colesterol. Eu não coloquei ali, mas na aula de reprodução a gente vai voltar a mostrar aquela sequência de síntese, que a partir do DHEA e da androstenediona, nós vamos fazer os estrógenos, né, que são os hormônios feminilizantes, e também a testosterona. Mas não é isso que a gente vai focar agora, vamos seguir na adrenal. Bom, a metabolização desses esteroides é feita no fígado, e no fígado as moléculas são transformadas em ácido glicurônico e sulfato. E essas substâncias vão ser eliminadas nas fezes, através da bile, né? A bile ela é produzida no fígado. Ela é composta de vários elementos, entre eles metabólitos de substâncias, né? De hormônios ou de outras substâncias. E aí o fígado produz, joga na bile. Quando a bile vai ser eliminada para alimentação, né? Para digerir o que a gente comeu, ela vai sair, essa substância não vai ser mais reabsorvida e ela vai sair nas fezes.
e uma outra parte vai ser eliminada pela urina, porque foi filtrada nos rins. Os corticoides, né, os esteroides, eles não trafegam no sangue livres. Por quê? Porque elas são moléculas lipídicas, né, lipossolúveis e hidrofóbicas. Então, a água, né, do plasma não atrai essa substância. Então, ela precisa de uma proteína de transporte. O cortisol usa principalmente a transcortina, ou globulina de ligação ao cortisol, é a mesma coisa, e cerca de 90 a 95% dela é transportada ligada, tá? Eu só tenho 5 a 10% livre. Qual é a importância disso? Que a fração biologicamente ativa, que está disponível para ligar nos receptores das células e gerar resposta, é sempre fração livre, de qualquer hormônio. Então, a fração que está ligada, ela vai funcionar mais como um reservatório, porque a ligação também vai protegê-la de metabolização e, consequentemente, de eliminação. Já a aldosterona, ela também é transportada ligada a proteínas plasmáticas, só que 40% está na forma livre. E a vantagem é que essa aldosterona ela vai ser eliminada rapidamente. Como ela é uma substância que vai estar relacionada à regulação de pressão, eu preciso ter essa regulação porque às vezes eu precisava de um volume em um determinado momento e agora eu já não preciso mais. Bom, a aldosterona, quando eu digo que ela está relacionada ao aumento de pressão, é porque ela vai aumentar a reabsorção de sódio. E cada molécula de sódio traz consigo, quando é reabsorvida, 6 moléculas de água. E a aldosterona, ela faz isso ativando um trocador, né, lá na membrana das células tubulares, no rim, no néfron, né, em que ela vai trocar sódio por potássio. Então, ela reabsorve sódio e joga fora potássio. E isso vai acontecer na região dos túbulos distais e coletores do néfron. Então, se vocês lembrarem do que vocês viram lá na biologia mesmo, né? Então, o néfron, ele tem o glomérulo, que é onde acontece a filtração, e depois vem o sistema tubular. Primeira parte é o túbulo contorcido proximal, depois eu tenho a alça de Henle, que é como o próprio nome diz, faz uma alça, então eu tenho um ramo descendente e um ramo ascendente, e na sequência eu tenho o túbulo contorcido distal e ducto coletor. Qual a importância dela agir nessa parte distal? Que ela não interfere com o que a célula, o corpo, ele já entende que ele tem que absorver. Então, no túbulo proximal, muita coisa é absorvida. E na alça de Henle, vocês vão explorar isso muito mais no próximo semestre, ocorre um mecanismo de contracorrente. Então, existe uma diferença de concentração no meio intersticial do néfron, e o sódio é um elemento importante para isso. Então, quando a aldosterona mexe na parte mais distal do néfron, é porque a gente não quer interferir, né, com essas porções mais proximais. O excesso de aldosterona, então, pode levar a aumento de volume e aumento de pressão, porque ele vai absorver muito sódio. Só que isso pode, como ele troca esse sódio por potássio, isso pode levar a uma hipocalemia, tá? Não é hipocalcemia escrito errado, não. Hipocalemia é de potássio, então é uma baixa concentração de potássio no sangue, né? Emia vem de sangue. E além disso, também pode ter uma alcalose. Por quê? Porque o sódio, ele não é trocado só pelo potássio, ele também pode ser trocado pelo H+. E aí, se eu estou reabsorvendo muito sódio, eu estou jogando fora muito potássio e H+, e vocês sabem que o pH é determinado pela concentração de H+. Então, eu vou ter um aumento do pH, consequentemente, alcalose. Mas é um quadro leve, normalmente não é uma alcalose significativa, não. Tá, mas e se eu tiver um paciente com tumor produtor de aldosterona, que produz muita aldosterona? Então, realmente no início, ele vai reabsorver muito sódio, inclusive a apresentação clínica vai ser de hipertensão com hipocalemia e alcalose, só que vai chegar num ponto que o corpo vai permitir que haja eliminação de sódio e eliminação de água, né? Então, natriurese
quer dizer, eliminação de sódio na urina, e diurese, eliminação de água na urina. Que isso vai acontecer por quê? Por pressão, porque o volume sanguíneo já está tão grande que eu vou ter um delta de pressão do vaso para o glomérulo, vai ter filtração e isso vai ser eliminado, ok? Já o inverso, se eu não tiver aldosterona, se eu tiver uma doença que levou à destruição das células, né, que produzem aldosterona, isso pode acontecer com HIV, pode acontecer em infecções graves ou hemorragias dentro da adrenal. Eu vou acabar não conseguindo reabsorver sódio, e daí o indivíduo vai perder muito sódio na urina, né, por falta de ação na reabsorção que a aldosterona tem, e vai ter hipercalemia, ou seja, o potássio vai ficar retido, porque a aldosterona faz as duas coisas, ela reabsorve o sódio e elimina o potássio. Bom, mecanismo celular, a aldosterona liga num receptor que é citoplasmático, porque ela é um hormônio esteroide lipídico, né? Então, ela pode passar pela membrana, que é uma camada bilipídica, liga num receptor e esse complexo, então, vai entrar e vai ativar fatores de transcrição, né? E daí gerar uma resposta. Existem receptores para aldosterona que ficam no núcleo, mas eles ficam soltos, eles não ficam ligados ao DNA diretamente. Então, por isso que não são considerados como receptores nucleares por definição. A princípio, os únicos hormônios que usam receptor nuclear são os hormônios tireoidianos, tá? Que o receptor tá lá grudadinho no próprio DNA. Bom, em relação aos glicocorticoides, como o nome diz, ele realmente aumenta a glicemia, e isso acontece porque ele ativa a gliconeogênese, que vocês já viram em bioquímica, que é uma via de transformação de aminoácido em glicose, e essa glicose que vai sendo produzida, uma parte vai para o sangue para poder manter níveis séricos adequados de glicose, né? Então, de glicemia, mas uma parte vai ser transformada em glicogênio e vai ser acumulada no fígado. E essa função é super importante. Por quê? Porque os corticoides são hormônios de estresse, mas principalmente de estresse crônico. Então, se eu só fizesse glicose, né, por gliconeogênese, e lançasse na corrente sanguínea, além da pessoa fazer hiperglicemia, eu não ia ter uma reserva para quando ela tivesse um estresse agudo. Então, quando uma pessoa tem um estresse agudo, as catecolaminas, né, a adrenalina, ela quebra o glicogênio, liberando moléculas de glicose, e isso vai participar desse aumento da glicemia. Quem também vai fazer isso é o GH. Bom, além disso, ele diminui a captação de glicose pelas células, né? Então, com isso, captando menos e produzindo mais, eu aumento a concentração no sangue. E esse aumento pode até chegar em níveis patológicos se eu tiver um excesso de corticoides. Então, o excesso de corticoide pode dar hiperglicemia até em níveis que são considerados de causar diabetes, mas a gente chama de diabetes adrenal porque ela é causada pelos hormônios adrenais. E quando eu trato a doença adrenal, eu retiro os corticoides exógenos, né, se não foram administrados farmacologicamente, esse diabetes desaparece. Ele é só pela ação do corticoide. E por que o corticoide consegue fazer isso? Porque além de ativar a síntese, ele também vai diminuir a sensibilidade dos tecidos à insulina. Ele causa uma resistência à insulina e com isso fica mais glicemia. Em relação às proteínas, os corticoides são hormônios catabólicos, então eles vão destruir reservas proteicas, principalmente as que estão nos outros tecidos. O fígado ele é poupado porque as proteínas que estão no fígado são enzimas, são proteínas de transporte, são proteínas regulatórias super importantes. Então, as proteínas hepáticas são poupadas. Fora isso, tudo que é proteína que não seja estrutural, essencial, ela acaba sendo quebrada. E dessa forma, vai aumentar os aminoácidos sanguíneos, né? Porque a proteína quebrada, ela é quebrada em aminoácidos, e daí esses aminoácidos vão ser transportados até o fígado, e
e esses aminoácidos, então, no fígado vão fazer gliconeogênese e vão permitir o aumento da glicemia também. Em relação às gorduras, os glicocorticoides, eles são lipolíticos em algumas partes do nosso corpo, mas eles permitem acúmulo de gordura em outras partes. Então, o que o corticoide vai fazer é potencializar a oxidação de ácido graxo e fazer a mobilização, né, por lipólise mesmo, em tecidos de membros, mas ele vai promover a obesidade em regiões centrais. Então, ele vai causar uma obesidade que a gente chama de obesidade centrípeta, né? Porque é uma obesidade central, em que tem um aumento do abdômen, do tórax, aumento do rosto, tem um depósito de gordura no dorso, que a gente chama de giba, que eu vou mostrar uns casos lá na frente, no final, e aí eu vou mostrar para vocês como que é. Além disso, nós não falamos que o eixo da adrenal, eles são mediadores, né? Eles inibem as células imunes, falei isso em vários momentos. Os corticoides também vão fazer isso. Então, ele vai causar uma resistência à inflamação e é por isso que os corticoides são usados em tantas especialidades. Se a pessoa tem um problema no olho, usa corticoide. Se tem um problema de pele, usa corticoide. Se tem um problema neurológico, usa corticoide. Por quê? Porque ele realmente reduz a resposta inflamatória e ao estresse em geral, tá? Como eu falei, estresse na fisiologia é apenas um desafio ao funcionamento do corpo. Ele também vai interferir com a resposta antialérgica e por isso ele tem um lugar cativo, né? Sempre nos esquemas para tratar alergia intracorticoide. E essa inibição do tecido imune é tão importante que pode inibir o tecido linfóide como um todo, né? Então, toda a produção de células da linhagem branca, né? Das células sanguíneas da linhagem branca, podem ser inibidas. E isso, gente, é tão importante que existem alguns tipos de linfoma, que são tumores, né, do sistema linfóide, que são tratados exclusivamente com corticoides. São doses altíssimas, sempre vão fazer hiperglicemia e todo aquele desequilíbrio metabólico e obesidade centrípeta, tudo isso vai acontecer, mas vai resolver o linfoma e aí depois a gente corre atrás para melhorar essas outras questões, né, esses outros detalhes. Ele também usa um receptor citoplasmático, né, da mesma forma, só que ele sim está numa regulação importante pelo OCTH. E, por fim, vamos falar dos androgênios. Dos androgênios eu tenho o DHEA e a androstenediona. O DHEA, ele é o mais importante. Por quê? Porque é o que tem maior afinidade pelo receptor androgênico. Então, é o que vai ter algum efeito fisiológico, né, mais importante. No ser humano normal, né, em condições normais de níveis adequados de DHEA e androstenediona, eles são androgênios que vão fazer o crescimento dos pelos no iniciozinho do que marca a puberdade, né? Que a gente vai chamar de adrenarca ou pubarca. Pubarca porque é aparecimento de pelos na região pubiana. Só que em determinadas doenças, se eu tiver níveis muito altos desses androgênios, eles podem sim ser convertidos em testosterona em níveis muito altos e causarem virilização de crianças, né? Então, existe uma doença que é chamada de hiperplasia adrenal congênita, que ela é uma doença causada por um defeito enzimático. Então, é uma daquelas setinhas que tem um defeito. Ocorre um bloqueio naquela etapa, né? Como vocês também viram em bioquímica. Quando o enzima tem um defeito e não faz a conversão no próximo, eu acumulo precursor. Eu acumulo precursor e, com isso, se esse precursor é um andrógeno, eu vou, consequentemente, ter uma virilização daquela criança, né? Então, é uma questão bem preocupante. Eu coloquei aqui alguns casinhos, assim, alguns exemplos, para vocês terem uma noção da aplicabilidade, né? Porque eu sei que a fisiologia nua e crua pode ser maçante. Então, vamos ver por que a gente tem que saber essas coisas. Então, a insuficiência adrenal, ela é uma deficiência na produção dos corticoides, ok? Tanto pode ser por um defeito primário, e toda vez que eu falar primário, eu estou me referindo à glândula periférica, então aqui no caso é a própria adrenal, mas eu também posso ter um defeito secundário
falta de estímulo pela hipófise. Ou seja, a hipófise não está produzindo ACTH, ou o hipotálamo não está produzindo CRH, e aí com isso a adrenal também não vai produzir hormônio. Então, o que vai acontecer? Então, vai acontecer baixa da pressão, né, hipotensão, astenia é o termo médico para cansaço, hiponatremia, porque eu não consigo reter sódio, né, e aí, consequentemente, os níveis de sódio no sangue caem, e pode ou não ter escurecimento da pele e mucosa, porque depende se eu tiver excesso de MSH. Normalmente na aula presencial a gente faz isso aqui junto, mas eu vou fazer sozinha e vamos ver se vocês acompanham o raciocínio. Quando a gente chegar para discutir na aula prática, depois vocês me cobram, na próxima semana. Então, o cortisol, como é uma insuficiência adrenal, o cortisol vai estar baixo nas duas situações. Mas se o defeito era só na adrenal e a hipófise está funcionando normalmente, então é como se fosse, não é aquele sistema hierárquico que eu falei, o chefe está mandando e o funcionário não está obedecendo. Então o chefe vai gritar e ele vai aumentar a concentração, por quê? Porque ele não está recebendo o feedback negativo do cortisol, que vai manter o ACTH em níveis normais. Então, aqui no caso do primário, o ACTH vai estar alto e o cortisol baixo. E na forma secundária, o defeito é do eixo, tá? Tanto do CRH quanto do ACTH. Mas como eu também já falei na aula passada, nós não dosamos hormônio hipotalâmico. Então, a dosagem é do ACTH. E aí, o ACTH aqui tá baixo, porque eu não tenho produção de ACTH na hipófise e por isso não estou produzindo cortisol. Então, os dois estão baixos. Na figura da direita, é uma foto também de livro, não é paciente meu, e é um paciente que tem doença de Cushing, né? O Cushing foi um pesquisador que descreveu essa doença de excesso de corticoide, né? De excesso de cortisol. E o que é que esse paciente tem que nos fala a favor de hipercortisolismo? Ele tem esse rosto arredondado, gente. Não esqueçam esse rosto arredondado numa pessoa totalmente corada. Vocês estão vendo o que é isso? Porque junto com o ACTH aumentado, né, ou com o corticoide aumentado, eu também posso aumentar mineralocorticoide. Consequentemente, eu vou aumentar o volume de sangue. E para não aumentar a pressão imediatamente, o corpo faz o quê? Vasodilatação. E aí o sangue agora vai se espalhar por todas as partes do corpo e quando ele chega na pele, né, na superfície, a gente vê como rosado. Então, esse indivíduo tem o que a gente chama de faces em lua cheia, que é característico da síndrome de Cushing. Ele tem, vocês veem que aqui as fossas supraclaviculares são preenchidas. Se ele tivesse de lado, nós íamos ver, logo na transição da coluna cervical para torácica, um acúmulo de gordura, que é chamado de giba. E ele tem obesidade central com os membros finos. Então, você vai ver pernas e braços finos e aquele corpo assim bem arredondado, ok? Eu falei aqui em doença de Cushing e síndrome de Cushing. Na verdade, o pesquisador Cushing descreveu a doença de Cushing. O que é a doença de Cushing? É um tumor na hipófise, tá? Então, é uma forma secundária de Cushing, em que ela produz excesso de ACTH, então o ACTH está alto, e isso vai refletir no excesso de cortisol. A doença primária, a gente vai chamar de síndrome de Cushing, certo? E também pode ser iatrogênico, ou seja, os médicos deram remédio demais, corticoide demais, e eles estão causando um Cushing por essa medicação. Então, o cortisol alto, mas como eu tenho muito feedback negativo, o ACTH vai estar supresso, vai estar bem baixinho e, consequentemente, isso vai ajudar a gente a diferenciar se a doença está na adrenal ou se está na hipófise. A outra doença é o excesso de aldosterona, que a gente chama de hiperaldosteronismo primário, e como a aldosterona faz a troca, né, do sódio pelo potássio, então o potássio vai estar baixo, o volume extracelular vai estar alto, isso vai refletir numa hipertensão arterial. E como o potássio está baixo, e se vocês lembrarem lá do nosso primeiro módulo, a despolarização das células neurais e musculares dependem dos níveis de sódio e potássio. Então, quando o potássio cai, eu posso ter até uma paralisia muscular.
E o diagnóstico poderia ser feito com dosagem de aldosterona? Poderia. Só que o ensaio bioquímico é muito ruim, então a gente não faz habitualmente dosagem de aldosterona. Só que, lembram que eu falei que a gente tem um sistema renina, angiotensina, aldosterona? A renina, ela tem uma relação inversa com a aldosterona, ou seja, ela vai determinar a síntese de aldosterona e quando a aldosterona aumenta, inibe renina. Se a aldosterona cair, aumenta a renina para poder sintetizar mais aldosterona. Logo, num quadro de hiperaldo, em que aquela aldosterona não está sendo produzida independente da renina, né, um tumor produtor, isso vai fazer uma inibição importante e a renina vai estar bem baixinha. E por fim, a quarta possibilidade de doença ligada à adrenal é a síndrome adrenogenital, em que eu tenho um aumento dos andrógenos da adrenal. Então, eu tenho níveis altos de DHEA e de androstenediona, que normalmente são andrógenos fracos, mas quando eles estão em níveis altos, eles podem ser transformados em testosterona em outros tecidos, né, que não na própria adrenal, porque a adrenal não tem enzima para isso, e essa pessoa vai ter um excesso de testosterona. E isso vai levar à masculinização nas mulheres, e se for um bebezinho, gente, se for uma doença que acomete na gravidez, a gente vai ver isso na aula de embriologia da genitália, mas o excesso de andrógenos durante a gravidez vai virilizar a menina. Então, era para nascer um bebê feminino, e esse bebê nasce virilizado por conta dos níveis hormonais mais altos. Nos meninos, não vai mudar a genitália, né? Então, o menino que tenha durante a gestação uma doença que levou excesso de andrógeno, no máximo vai nascer com um pênis um pouquinho maior, e é como eu digo, ninguém leva criança no médico porque tá com pinto grande, né? Leva se vai achar que tá pequeno, mas grande não. Grande é motivo de orgulho na família, já que o mundo é muito falocêntrico. Mas só que esse bebezinho, que tá lá com o pênisinho dele mais desenvolvido e tal, ele chega com 3 anos, começa a aparecer pelo, com 4 ou 5 ele entra em puberdade. Por quê? Porque o que deflagra a puberdade normal é justamente o aumento desses andrógenos da adrenal. Então, por isso que na puberdade de todo mundo, começa a aparecer no pelinho e aquele odor axilar característico, e depois é que vai começar nas meninas a mama, até chegar a menstruação. E nos meninos vai aumentar o tamanho do testículo, o crescimento do pênis, até culminar com uma ejaculação, que a primeira ejaculação geralmente acontece à noite, né, durante o sono, que a gente chama de epolução noturna. Bom, mas isso é patológico, a puberdade precoce ela é patológica. Você não pode permitir que a pessoa fique na puberdade com 3, 4, 5 anos. Tem vários danos à saúde que podem advir disso. Então, precisa ser tratado. Só que se essa doença começar na idade mais velha, na idade do homem adulto, é muito difícil de diagnosticar. Por quê? Porque o homem está mais peludo. Tudo bem, tem homens que são mais peludos. Aí ele tem aumento da libido, ele tem aumento ele faz barba com mais frequência. Isso não é suficiente para a gente pensar em doença. Então, geralmente, o diagnóstico do pai vai ser feito quando tem uma criança afetada, quando tem um filho afetado, que a gente vai saber se essa doença é genética, né? E que geralmente ela vai vir do pai ou da mãe, e aí a gente vai descobrir que às vezes o pai é afetado, ele não é nem só portador da doença, só que a manifestação clínica é bem leve.